Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos falar de um tema que é um daqueles temas que vem e nos impacta assim de uma hora para outra e eu falei, não, eu preciso compartilhar isso porque pode ajudar bastante gente num processo de descoberta, num processo tão misterioso que as pessoas têm vivido, da busca pelo seu propósito, da busca pelo seu grande chamado de vida. Então, cuidado, cuidado, tudo isso pode ser uma grande perda de tempo. Fica até o final que eu vou contar o porquê você não pode se levar tão a sério e parar de acreditar nos gurus que aparecem por aí, que estão transtornando as mentes e a cabeça de algumas pessoas. Por isso eu me senti na obrigação de compartilhar esse vídeo de hoje. Para começar, tenta imaginar grandes personalidades da nossa era. Steve Jobs, Paul McCartney, Elvis Presley. Pessoas que fizeram fantásticas realizações pelo mundo. Se tivessem nascido 20 anos antes ou 20 anos depois, teria sido diferente. Teria sido diferente para eles e para o mundo. Nenhuma entidade vem e te escolhe como um mensageiro fantástico de algo, como grande realizador de vida, e de repente você fica com uma sensação de que ainda não recebeu o seu chamado, o seu grande propósito. Porque muito se fala disso hoje, especialmente na internet, através dos gurus, te dizendo: encontre o seu caminho, encontre a sua missão, encontre o seu chamado. E isso tem perturbado muitas mentes, muitas cabeças, muitas pessoas que poderiam estar vivendo com um pouco mais de paz. Então não adianta esperar por uma resposta certa, não existe uma resposta certa. O que existem de forma muito prática são desafios que a gente abraça ou não, que a gente decide encarar ou não, desafios que a gente quer viver ou não. Então o melhor que você pode fazer é encontrar atividades que você tenha prazer em realizar. Questões, movimentos que você queira fazer parte. Se você gosta de lidar com pessoas, por exemplo, encontre atividades que te permitam viver isso. Se você gosta de lidar com máquinas, tecnologia, futuro, encontre ambientes, terrenos férteis que te permitam viver isso. De uma forma muito simples. Porque quando você fica esperando o cavalo do carrossel, o cavalo perfeito para você montar, vão passar 3, 4, 5, 6 cavalos e você nunca vai encontrar o ideal para você. E você esquece que o carrossel é o mesmo. Os cavalos estão passando, mas o carrossel é o mesmo. Você nunca vai encontrar a condição perfeita para realizar algo. Não existe a condição, o tempo, a parte econômica, as pessoas, o ambiente, o lugar. Não existe essa combinação perfeita para você realizar as coisas que você tem vontade. Simplesmente ingresse no que se parece mais com o que você quer viver. Já é um grande caminho você começar por isso. Às vezes a gente fica numa busca por algo absolutamente original, que ninguém ainda pensou, que ninguém ainda desenvolveu, que a gente possa ter uma vida única. Olha, tudo que a gente precisa encontrar é uma ideia que pareça suficientemente boa para você naquele momento. Uma ideia de trabalho, uma ideia de relacionamento, uma ideia de lugar para viver, uma ideia de pessoas que você quer conviver. É muito complicado querer encontrar atividades e propósitos incríveis o tempo todo. Eu falo com pessoas que querem empreender, querem começar negócios, e eles ficam buscando a grande ideia, a grande sacada. E esquecem que simplesmente observar o que dá certo num lugar, você pode levar para a sua região, para a sua área e fazer dar certo num outro lugar. Com a vida é a mesma coisa. Algo que alguém tenha experimentado pode ser que funcione para você. Mesmo porque
a combinação dos elementos, ou seja, você naquele momento, com as suas relações, com as suas experiências, com a tua forma de ver o mundo, já é algo único, mesmo que você faça algo que outras pessoas fizeram repetidas vezes, especialmente profissionalmente. Muitos vendedores podem ter formações iguais, muitos engenheiros, muitos médicos, escritores, mas a tua forma peculiar, as experiências que você carrega na tua bagagem, a tua visão de mundo, já torna aquela atividade única. Muitas pessoas, às vezes angustiadas pela repetição, acabam me procurando querendo encontrar grandes saídas, a grande chave para uma realização plena. Porque entendem que estão vivendo um ciclo repetitivo. Aquilo pode parecer repetitivo para você se você decidir não fazer arte daquilo, se você decidir realmente trabalhar de forma mais mecânica do que humana. Porque a partir do momento que você coloca um pouco do seu coração, um pouco da sua visão de mundo, um pouco das suas experiências, um pouco do que você acredita, aquele trabalho se torna único. Ou vai me dizer que você nunca se deparou com um vendedor de loja que te marcou realmente, que sabia exatamente o que fazer por você. E essa pessoa às vezes está numa atividade que nós julgamos simples, um atendente de padaria, alguém que só precisa te vender algo que você já compraria, pode transformar aquela atividade em algo fantástico. E por que você não pode fazer isso da sua? Tá, mas se eu não tenho que buscar um chamado, um propósito, algo único para viver, qual é uma pista do que seria um bom caminho com essa pressão já aliviada dos meus ombros? Busque algo que tenha relação com algum tipo de solução. Quando você faz algo que melhora a vida de alguém, ou melhora as atividades de uma empresa, ou resolve um problema de um determinado grupo, você se torna útil de alguma forma e o seu lugar no mundo está garantido. Quando você trabalha pela solução e para ser útil, útil às pessoas que convivem com você, útil ao negócio que confiou a você uma atividade, útil à sua comunidade, a qualquer ciclo, pequeno ou grande que você faça parte, quando você tem uma mentalidade de solução e de utilidade, o seu lugar no mundo está garantido. Se todos quiséssemos ser Steve Jobs, faltariam médicos, engenheiros e pessoas de todas as classes que a gente precisa para se desenvolver como sociedade. E o aprisionamento muitas vezes vem do medo. O medo do julgamento. Esse que é o grande devastador de sonhos. Você tem medo de dar um passo na direção que você gostaria. Você tem medo de ousar. Você tem medo de ser comum. Você tem medo de ser repetitivo. Mas não porque você não goste de viver isso. É porque você tem medo do que vão dizer, de como vão te julgar. Execute. Execute as suas ideias, execute seus planos, execute as suas mudanças. Execute. As pessoas que se dão bem no mundo são as que despacham, executam. Elas não guardam planos, não guardam ideias. Agora você sabe que não precisa ser único e fantástico e brilhante e atender ao seu chamado para ser alguém especial. Você pode ser alguém especial de onde você estiver. E do que você fizer, como eu disse no início, faça com arte. Faça de uma forma única, impecável. Eu, como estudante de inovação, muitas vezes fico chocado com a quantidade de pessoas que querem decifrar ou inventar o futuro e não conseguem perceber o problema grave que nós temos em diversos setores, no sentido de atendentes ruins, prestadores de serviços péssimos. Eu não sei quantos aqui já tentaram contratar um prestador de serviço, um encanador, um mecânico, um pedreiro, uma diarista e passam essa jornada em busca
de pessoas que façam o mínimo aceitável às vezes. Muitas vezes nós não estamos falando nem de qualidade. Nós estamos falando apenas de fazer. Vendedores que não cumprem seu papel de educação, postura, iniciativa. Então, existe tanta oportunidade no que já deveria estar superado, que a inovação se torna um assunto onde já dá para inovar simplesmente fazendo o que deveria ser feito, fazendo o básico. Como você organiza o seu tempo? Você pode pensar de uma forma muito simples, que é como eu recomendo que as pessoas fazem quando estão desconectadas, estão em busca de uma certa realização. Pense muito a respeito do que você pretende fazer, algo que você queira começar. Pense muito para que se você comece, você não pare. O meu tempo pessoal de teste para as coisas é de pelo menos 1 ano. Eu não começo nada que eu não vá ficar 1 ano. Seja um esporte, seja alguma prática, algum aprendizado. Tá? Esse para mim é o tempo mínimo de amostragem que eu posso realmente concluir se aquilo serve para mim ou não. Gaste muito tempo pensando se vai começar. Quando começar, gaste muito tempo pensando se aquilo é para você. E no minuto que você decide que não é, não volte nunca mais naquele tema. É assim que se administra o tempo. Gastando tempo para decidir. Se decidir ficar, para que aquilo tenha validade, para que aquilo seja produtivo para você. E quando precisar repensar, repensar o suficiente para, se decidir sair, não voltar. Você ganha um espaço de tempo para uma atividade nova que você vai avaliar, com novas intenções, com novas ponderações para se decidir se vai fundo naquilo. E não se aventurar como alguém que começa, pausa, volta a pensar naquilo, perde tempo pensando, retorna, faz mais um pedaço, mas aí tem que recuperar o tempo perdido, evolui um pouco mais, para novamente, para um dia voltar a pensar. Isso sim é uma forma de perder tempo. Acreditando que está procurando propósito. Então, se para você o caminho é iniciar algo que se aproxime do que você gosta de fazer, que tenha relação com as atividades que você quer viver, avalie muito o que vai começar, se não, nem comece, e quando começar, vá o máximo que puder e pare de voltar a pensar nas mesmas coisas, a refletir demais, e viva com leveza. Nós não temos um propósito para buscar. O mundo muda, a vida muda, os objetivos mudam. Se o seu propósito fosse o mesmo de 10 anos atrás, ainda faria sentido? Provavelmente não. Imagina de 10 anos da frente. Esse vídeo é mais uma reflexão para te ajudar a pensar, a aliviar o peso das tuas costas e fazer com que você caminhe, corra ou pare, mas que faça isso de forma consciente. Para saber mais sobre meus treinamentos, me siga no Instagram, clica nos links da descrição, lá você vai encontrar mais material. Se você quiser ir mais profundo, vamos juntos. Sempre pra frente. Força!